Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o PIBID. Dando continuidade a uma série de vídeos que eu vou postar aqui no canal sobre o curso de letras e sobre a vida acadêmica, né? Hoje eu vim conversar com vocês sobre o PIBID, vim contar aqui se vale a pena participar, o que é, né, esse programa aí que você faz quando você está numa licenciatura, né, que esse é um programa válido para as licenciaturas, assim como residência pedagógica, e que foi um programa que eu participei, né, na minha graduação, quando eu estava lá no meu quarto período de letras, eu participei do PIBID. Infelizmente, o meu foi inteiramente online, porque ele se deu justamente em meio à pandemia, então foram 2 anos de pandemia, 2 anos de PIBID online, tá? Mas enfim, para quem não conhece, o PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, tá? Ele é um programa do MEC em parceria com a CAPES e com as universidades públicas, tá? O PIBID, ele é um programa que ele acontece dentro das universidades federais, dentro de universidades particulares, ele não acontece. E o que é o PIBID, né? Segundo o site do Ministério da Educação, eu vou ler aqui para vocês o que está escrito, que é mais prático do que eu ficar falando com as minhas palavras. O programa, ele oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais, tá? Isso é importante, EAD também não participa de PIBID, que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação superior por meio das licenciaturas, a escola e os sistemas estaduais e municipais. Então, qual que é a intenção do programa, ainda segundo o site do Ministério da Educação, né? A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e municipais de educação e as universidades públicas a favor da melhoria do ensino nas escolas públicas, em que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, esteja abaixo da média nacional, de 4,4. Então, o que isso quer dizer? Que a escola onde você vai participar, onde você vai atuar no seu PIBID, né, que é uma forma de estágio, vão ser nessas escolas de baixo índice, que a nota deles esteja de 4,4 para baixo, né? Entre as propostas do PIBID está o incentivo à carreira do magistério nas áreas de educação básica, com maior carência de professores com formação específica, ciência e matemática de 5ª a 8ª série do ensino fundamental e física, química, biologia e matemática para o ensino médio. Aqui tá falando, no site deles tá falando isso, mas outras áreas também participam do PIBID, tá? Como o meu caso, que eu fiz letras, licenciatura em língua portuguesa, eu participei, o pessoal da língua inglesa também, e também lá do outro campus, né, que tinha outros cursos de licenciatura, as pessoas também participavam. Acho que já vi de educação física, enfim, por aí vai, tá? Desde que seu curso seja de licenciatura, você está apto a participar do PIBID, tá? Então, basicamente, ele é isso, tá? Mas resumindo aqui, falando de uma forma mais fácil de compreender aqui, o que é esse programa, né? Basicamente, o PIBID, ele é uma forma de estágio, só que antes de você chegar no momento de fazer estágio. Porque, no geral, os estágios da licenciatura, eles acontecem do 5º período para cima. Então, quando você chega no 5º período do seu curso, você vai ter o seu primeiro estágio, né? E já tem vídeo aqui no canal falando sobre os estágios, como que é o estágio na licenciatura, a partir da minha experiência, eu vou deixar linkado aqui também, tá? Só que o PIBID, ele é destinado a pessoas que estão na fase inicial do seu curso. Então, geralmente, quem pode participar do PIBID são pessoas que estão entre o 1º e o 4º período. Depois, aí você está se perguntando, mas eu tô aqui no meu 5º período, eu quero ter um contato além do estágio, o que eu faço? Aí é que entra a residência pedagógica. A residência pedagógica é de 5º período pra cima, tá bom? Mas eu não falo de residência pedagógica porque eu não participei, então, né, não tenho dados pra poder falar, tá? Então, basicamente, ele é essa oportunidade de você ter esse contato com a sala de aula também. E ele é
remunerado. Todo mês vai cair ali, né? Vai cair ali, porque às vezes pode ser que não, porque a gente tá falando de dinheiro público dado pelo governo. Ou seja, às vezes pode ter problema. Eu tive, né? Essa bolsa, ela é de R$ 400 mensais. É pouco, assim, pelo trabalho que a gente tem e considerando que é um programa que já existe há muito tempo e não houve alteração nesse valor até hoje. E assim, gente, no Brasil de hoje, R$ 400 não dá pra você viver só com esse dinheiro, mas é um dinheiro que já oferece uma ajuda aos estudantes, tá? Então, assim, é melhor do que nada. Melhor do que os estágios obrigatórios que a gente realmente não recebe nada pra isso. Então você vai, né, vai ter uma escola parceira onde você vai estar atuando ao longo desse projeto e esse projeto ele dura quase 2 anos, são 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, tá? Então você vai ficar quase 2 anos recebendo R$ 400, o que é muito bom, e tendo esse contato com a sala de aula, tá? Mas antes de chegar na parte da atuação em campo, eu vou falar mais ou menos como é que funciona o processo de seleção no PIBID, tá? Primeiramente, vai ter um processo do edital do MEC para as universidades enviarem os seus projetos manifestando interesse em colocar o PIBID dentro ali da universidade. Então, primeiramente, esse processo é um processo que a universidade vai ter que participar. E aí ela vai ter que submeter o seu projeto. No ano em que eu participei, o projeto era sobre linguagens midiáticas. O desse ano, na universidade, já foi sobre letramentos. O de língua portuguesa sobre letramentos e o de língua inglesa multiletramentos e alguma coisa. Então, a universidade vai ali escolher um professor dessa área de formação e licenciatura e esse professor, ele vai, né, desenvolver ali o projeto com os objetivos, tudo certinho, para submeter para o MEC e o MEC avaliar se aquela universidade vai receber bolsas do PIBID, tá bom? E aí, após a aprovação do MEC, a universidade vai divulgar um edital interno para que os estudantes possam se inscrever e participar. E aí, nesse edital, vai estar lá específico a quantidade de bolsas, o número de vagas, vagas voluntárias e vagas recebendo bolsas, porque às vezes pode acontecer isso também, sabe? De ter um número X para bolsas e um número X para voluntários. E aí, é nesse processo que os estudantes vão, de fato, se inscrever depois de que o projeto já está aprovado pelo MEC, né? E aí, o número de bolsas, ele vai variar de acordo com a quantidade de alunos se inscrevendo no processo anterior. Então, por exemplo, né, no ano que eu participei, vamos supor que teve um número de inscrição maior que o número de bolsas. Que eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Se eu não me engano, quando eu participei, tiveram 8 bolsas. Acho que foi um negócio assim, 8 bolsas e acho que 2 vagas de voluntário. E o número de inscrição foi maior. Aí, o que acontece? No ano seguinte, o número de bolsas foi bem maior. Se eu não me engano, foram 16 ou 14 bolsas. E aí, tem um porém, porque se você recebe 14 bolsas e não consegue preencher essas vagas, não há um número suficiente de inscrições, no ano seguinte o MEC reduz essa quantidade de bolsas. Gente, então quando tiver PIBID na universidade de vocês, e se inscrevam, pelo amor de Deus, participam. Vocês vão receber R$ 400 e vão adquirir uma experiência ali, tá? Então participa para no ano seguinte a universidade receber mais bolsas, né? Então vai dependendo disso aí, o número varia de ano para ano, dependendo da quantidade de inscrições, né? Vai de acordo com oferta e demanda. E aí, né, vai ter esse edital ali com todas as informações possíveis. E como esse é um edital interno, é a universidade que vai fazer, ele pode mudar de universidade para universidade. Quando eu fiz a minha inscrição, estava tendo a pandemia, então meu processo ele ocorreu inteiramente online. E aí teve algumas informações que eu tive que mandar, como o meu histórico da graduação, como você vai receber uma bolsa, eu também tive que enviar um comprovante de que eu tinha uma conta corrente. E aí, eu tive que fazer também uma carta de intenção, onde que você vai dizer os motivos pelos quais você deveria ser selecionado, por que você tem interesse em participar desse projeto. E nessa carta de intenção, onde você vai fazer o seu marketing ali, falar os motivos pelos quais esses professores deveriam te selecionar, né? Além disso, como estava sendo tudo online, a gente teve que gravar um vídeo e enviar para os professores responsáveis, né, que eram os coordenadores do projeto,
com falando algumas coisas ali, né? Eu lembro que eles pediram que a gente falasse o que a gente sabia sobre o PIBID, quais as nossas expectativas e, de novo, por que a gente queria participar daquilo. Em alguns casos, pode haver, igual no lugar desse vídeo, poderia ser uma entrevista. Então, pode ser que você tenha uma entrevista com esse professor, onde que ele vai fazer algumas perguntas para você ali, né? Para ver se você pode entrar aí. Mas no geral, gente, é um processo muito simples, tá? Desde que eu entrei na universidade, basicamente todo mundo que pediu para participar conseguia, assim, dificilmente alguém recebia um não, a não ser quando o número de inscrições era muito maior que o número de vagas, mas é um processo muito tranquilo de participar, assim. Se você está com muita vontade de participar, muito provavelmente você vai conseguir sim, tá? Então, o processo de seleção, ele é mais ou menos assim. E aí, depois que você passa pelo processo, você recebe a afirmação de que sim, você passou e agora você faz parte do PIBID, como que vai funcionar, né? Esse é um projeto ali dentro da universidade e o PIBID por si só já é esse projeto, né? Que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Ele tem os objetivos dele e aí dentro disso vai ter esse subprojeto que foi o que os professores submeteram ao MEC. E aí a sua atuação vai seguir ali o que está planejado por esses professores. Então, no meu caso, foi o de linguagens midiáticas. E aí o meu estava sendo online, né? Obviamente a gente não foi em campo para as escolas, mas quando é presencial, no geral vai ter algum dia da semana, um ou dois, dependendo ali, né, que tem a carga horária, que ela é de 8 horas semanais, e aí você tem que cumprir essas 8 horas de diferentes formas, e aí você vai para a sala de aula, e aí coisas que você pode fazer é montar planos de aula para a professora aplicar, vocês talvez vão ter que dar alguma aula. Tem gente que trabalha com a pedagogia de projetos. Quando a gente trabalhou com a pedagogia de projetos porque estava online, então estava tendo uma situação completamente caótica, os meninos não estavam tendo aula. Então, o que a gente pensou para burlar um pouco esse meio caótico foi trabalhar com a pedagogia de projetos. Então, essa atuação no campo, ela vai variar muito de projeto para projeto. E aí, vai ser mais ou menos isso, é uma experiência de estágio, só que remunerada e dentro de um projeto. E aí, além disso, você vai ter que fazer relatórios, né? Se eu não me engano, no total são 2 ou 3, porque tem um relatório parcial e tem um relatório final. E esse relatório é um relatório bem tranquilo, bem simples, mas eu já deixo a dica para vocês. Anote as datas de tudo que você fazer, sabe? Não precisa ser uma coisa muito detalhada, não. Mas já fica a dica pra você, porque isso vai facilitar muito na hora que você for fazer o seu relatório, porque eles pedem essas datas, pedem os resultados, pedem mais ou menos uma descrição breve. Então, a dica que eu dou, pega um caderninho e coloca lá. Dia tal, do mês tal, do ano tal, nome da atividade, o que vocês fizeram. Vamos supor que vocês estão trabalhando, sei lá, uma proposta de teatro com os alunos. Você coloca lá o nome daquela proposta, o que foi desenvolvido, bem resumidamente, assim, porque na hora que você for fazer o relatório, principalmente o final, que você vai falar desse percurso inteiro, então não precisa de detalhar tanto. E aí você coloca quais foram os resultados. Já tem esse caderno, porque isso vai simplificar muito. Foi uma coisa que eu pequei em não ter feito, de pelo menos ter salvado as datas, até as datas das reuniões que vocês fizerem, porque vocês vão acabar tendo reuniões ali com o coordenador daquele projeto e com a professora que você está acompanhando em campo, tá? Anota tudo, porque foi uma coisa que eu não fiz, depois eu me ferrei na hora de fazer o relatório. Porque eu não tinha essas datas anotadas, e aí quando chegou lá, tinha que colocar as datas, e aí eu fiquei assim, parabéns. Aí só deu eu tendo que futicar computador, futicar planner pra achar essas datas e colocar. Então, já segue a dica, deixa essas datas anotadas, né? E o meu PIBID, como que foi? Vou contar mais ou menos a minha experiência aqui, como é que foi, mesmo sendo online, uma experiência atípica, pra vocês terem uma noção, né? Então, depois que eu tive lá a comprovação que eu passei, a gente fez uma reunião inicial, onde os professores coordenadores do projeto falaram um pouco da proposta do subprojeto de linguagens midiáticas, o que eles tinham pensado, por que eles escolheram esse tema, e aí a gente meio que ficou definido ali mais ou menos um trabalho inicial. A gente teria reuniões quinzenais ali, todos
nos dias específicos para poder discutir o andamento do trabalho e o que a gente poderia fazer. Só que, né, como eu disse, o meu foi online, então a gente teve muita dificuldade em pensar no nosso trabalho, pensar o que a gente faria. Por quê? A gente não conseguiria dar aula para os meninos, porque eles não estavam tendo aula, só que a gente tinha que fazer alguma coisa. E aí, pensando nisso, pensando que o nosso projeto era um projeto de linguagens midiáticas, a gente resolveu trabalhar com a pedagogia de projetos para fazer uma coisa mais interativa e associar uma coisa com a outra ali que a gente estava fazendo, né? Então a gente se dividiu em equipes, a gente era, acho que 10 alunos, alguma coisa assim, 10 ou 8 alunos, e a gente se dividiu em 3 equipes, em 3 projetos. Então a gente fez um apoio pedagógico, onde os meninos tinham aulas de reforço, e olha só, gente, todos esses projetos que a gente fez eram facultativos. Os alunos da escola não eram obrigados a participar. Então, eles participavam se eles quisessem. Então, tinha um apoio pedagógico, que eram aulas de reforço, e na época os meninos estavam estudando, bem entre aspas, pelo PET, né, que é aquele negócio que o Estado fez horroroso. E aí, a primeira equipe estava dando esse apoio a partir do que eles estavam vendo no PET. Aí teve o segundo projeto, que era o clube de leitura, onde que eles faziam leituras em conjunto e discutiam, e aí tinha um grupo no WhatsApp ali para eles terem um contato. E o terceiro projeto, que foi o projeto que eu tava, né, obviamente tinha que ser o projeto do Instagram, né, a social media, completamente até no Pibit. Então a gente fez um perfil que chamava Integra Soares. Eu vou deixar o link aqui, eu acho, pra vocês, porque ele ainda está ativo, ainda existe o perfil lá, embora a gente não publique mais nada, porque o nosso PIBID acabou. E aí o nome do perfil era Integra Soares. E aí a ideia, assim, que a gente teve com esse Instagram, eu vou falar mais do Instagram, porque foi o projeto que eu estava, foi de tentar alcançar esses alunos e integrar eles com a gente, assim, com as propostas. E basicamente o que a gente fazia lá era postar dicas de português, dicas de leitura, uma coisa mais rápida, assim, para os meninos seguirem e ter esse contato, visto que a gente, né, inicialmente não conseguia dar aulas como seria a proposta inicial, pedir para eles produzirem alguma coisa, porque estava inviável. Então, nesse primeiro momento do projeto, a gente ficou trabalhando só com esses projetos, assim, sabe? E aí, depois, quando os meninos voltaram a ter aula de fato, porque saiu aquele negócio, né, do estado, que aí eles iam ter aula, não ia ficar mais só no PET, ia ter as aulas em si, aí a gente foi dar aula para eles, né? Se eu não me engano, eu dei aula para algumas turmas de sexto ano, foram 2 ou 3 aulas, uma sobre fake news, e aí a gente aproveitou o gancho da pandemia, né, e fizemos um quiz com eles. Uma foi sobre variação linguística, e a terceira, eu não tô lembrando agora sobre o que foi, mas eu tenho certeza que a gente deu as 3 aulas. E aí eu tô falando a gente porque no PIBID você não vai fazer nada sozinho, você vai estar sempre trabalhando junto com a sua equipe, né? E como eu disse, eram 8 colegas, então se for presencialmente, pode ser que essas idas na escola sejam divididas em duplas ou trios, e aí você sempre vai estar trabalhando com outra pessoa. Então, assim, já fica aí a dica pra você de que se você é uma pessoa que não trabalha bem coletivamente, nem tenta fazer o PIBID, porque nada aqui você vai fazer sozinho. Tudo que você vai fazer vai depender de outras pessoas. Então, esse é um ponto negativo, porque às vezes às vezes o seu trabalho atrasa porque você depende de outra pessoa, mas enfim, né? Nem tudo é 100% perfeito. E aí, respondendo a principal pergunta, vale a pena fazer o PIBID? Gente, sim, eu acho que super vale, principalmente se você, em algum momento do seu curso, fica em dúvida se você quer realmente ou não ser professor. Eu acho que o PIBID, tanto o PIBID quanto a residência pedagógica, eles vão te auxiliar um pouco nisso, porque ali você vai estar na sala de aula, você vai ter o contato com os alunos, você vai ter o contato com o professor. E, às vezes, diferente do estágio, esse contato ele vai ser um contato um pouco mais ativo, porque você vai fazer mais coisas. A professora que vai te receber e a escola que vai te receber, ela já vai te receber ciente de que você vai ter que ter um papel ativo, que você não vai sentar apenas lá e ficar só observando as aulas para depois escrever um relatório. Então, o PIBID ele tem esse diferencial do estágio, porque você vai ter esse papel mais ativo, esse contato maior com os alunos, com a realidade da prática docente. Então, eu acho que ele vale a pena sim, principalmente se você apresenta essas dúvidas. Se você não apresenta dúvida, vai ser melhor ainda, porque você vai ter um contato já antes mesmo dos estágios, antes mesmo de você estar formado, você vai ter uma experiência como professor, como docente, né? E como no meu caso,
Eu entrei no PIBID justamente porque eu estava em dúvida, porque eu não, assim, gente, eu vou gravar um vídeo sobre isso, comentando mais ou menos a minha experiência com o curso de letras, por que que eu fui parar nesse curso, e mesmo não querendo ser professora, porque no meu caso, eu entrei na letras não querendo ser professora. Só que, assim, eu não queria ser professora justamente por causa daquela visão, justamente por coisas de dinheiro e tal, né, sabe? Que a profissão, ser professor aqui no Brasil é complicado. Quem é professor aí sabe, você recebe mal, você tem que trabalhar em 2, 3 escolas. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalha em 3 escolas. E mesmo assim, é 3 escolas, mas no fim, mas se você tem um gasto ali a mais, você já tá na corda bamba ali já, tem que ficar ali fazendo as continhas do mês pra ver se vai dar. Então, no meu caso foi meio por causa disso, não porque eu repudiasse a docência, eu gosto de dar aula. Eu fiz um texto no meu Instagram sobre isso, se alguém quiser ver, tá fixado lá. Então, assim, eu já fui assim, com essa coisa de tipo, eu não quero ser professora. Mas aí eu pensei, vou participar do PIBID, antes de chegar o momento de fazer estágio, pra mim ver se realmente eu não quero, pra ver se... pra ver se eu realmente não gosto de sala de aula, qual que é a minha questão. E aí eu fui, mas infelizmente, como foi tudo online, eu não tive realmente a experiência que eu queria. Então, eu terminei o PIBID ainda na dúvida, ainda naquela coisa de... E aí, ser professora ou não, né? Mas se você, né, agora que as coisas passaram, eu espero, você tiver a experiência presencial de sala de aula, você vai ter um contato com a realidade ali. E o interessante do PIBID é que o contato que você vai ter vão ser com escolas públicas, tá? Vai ser sempre escolas municipais ou estaduais. No geral, eu acho que são estaduais mesmo, tá? Agora, no residência pedagógica, pelo que eu vejo, geralmente é de ensino médio, tanto que o residência pedagógica lá na minha universidade, geralmente eles trabalham no Instituto Federal, então já é uma outra experiência. E aí eu já deixo a dica pra vocês, se você tiver a oportunidade de pegar o PIBID e o residência pedagógica, pegue os dois, tá? Porque vão ser experiências complementares e diferentes de certa forma da outra, visto que em uma você vai trabalhar com o ensino fundamental, com crianças mais novas, e na outra você vai trabalhar com crianças não, né, com adolescentes. E eu não sei se isso é uma regra, se todo o residência pedagógica acontece em institutos federais, tá? Mas pelo menos na minha instituição, das duas, no ano que eu fiquei, dos 2 editais que tiveram, foram no Instituto Federal, tá? E assim, eu fiz estágio no Instituto Federal e assim, é um lugar que eu gostaria de trabalhar. Mas enfim, tá? Eu acho que era isso que eu tinha pra comentar com vocês sobre o PIBID. E deixar aqui pra vocês a minha indicação. Se você tiver a oportunidade, faça, porque é uma experiência muito enriquecedora, de diversas formas. Mesmo que depois você decida não fazer, não ser professora, vai ser uma experiência para você ter esse contato real com a sala de aula, principalmente com o ensino público. E como eu disse, vocês viram que as escolas que vocês vão atuar são escolas que apresentam uma certa defasagem, né? Porque tem essa nota, então tem algumas questões ali com essas escolas, então você vai ter uma experiência realmente real ali, tá bom? Então é isso, era isso que eu tinha pra conversar com vocês sobre o vídeo. Espero que eu tenha esclarecido tudo. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim a pergunta, que se eu souber, eu vou tentar responder pra vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.